E o primeiro relato se chama Pobre Lisa. E ele começa assim. Um acontecimento assustador de que me lembro foi uma noite em que passei na casa de uma amiga, vamos chamá-la de Lisa, com cerca de 12 anos. Os pais dela tinham saído à noite, então estávamos todos no quarto dela, tocando música e dançando feito idiotas. Éramos cerca de 5 naquela noite e ela tinha um grande cachorro de laboratório dourado que de repente saiu correndo. Não sei o que é um cachorro de laboratório. Dourado. Várias raças são cachorros de laboratório, creio eu, né? Bom, mas o caso é que ela tinha um cachorro grande, ele era dourado, do nada ele saiu correndo. E aí ele sai correndo, ele desce até a sala e ele começa a latir feito louco. Começa a latir, começa a latir. E aí eles escutam uma voz, que parecia ser a voz do pai dela. E aí a voz gritava bem alto assim: Lisa! Aí eles tomaram um puta de um susto, porque eles pensaram o quê? Lascou, não era pra ter ninguém em casa. O pai dela não sabia que ela tava com um monte de amigo enfiado lá no quarto fazendo bagunça. Aí eles surtam, desligam a música, descem correndo pra tentar sair da casa. Quando eles chegam lá, eles percebem que o cachorro tá latindo não por uma pessoa. Ele tá latindo por um canto aleatório da sala. Tipo pra parede, assim. Só que aí eles já estavam assustados por causa do grito, e eles saem correndo pela porta dos fundos. E aí o rapaz que tá contando aqui a história, ele diz que eles correm um pouco, eles andam alguns metros, assim, correm alguns metros fugindo. E ele olha pra trás. Quando ele olha pra trás, ele vê que a Lisa não veio junto, ela não tá com eles. E aí o que ele faz? Ele volta pra casa dela. E aí quando ele chega lá, na hora que ele tá chegando na casa assim, ela tá saindo pelo jardim correndo e ela tá apavoradíssima. E aí ela chega, ela vem correndo, ela fala: eu não consegui sair. Tinha uma coisa que ficava rondando, me rondando, falando meu nome, e eu não conseguia sair. Tipo, como se fosse uma força invisível, travando o caminho dela. E ela não conseguia sair. E aí, óbvio, ela ficou extremamente assustada, ele também. Aí ele pegou, levou ela pra casa dele, eles ficaram lá até os pais dela chegar, porque ela não ia voltar pra ficar sozinha em casa depois disso, né? Óbvio que não. Quando foi umas 3, 4 semanas depois, um tempo depois, como ele coloca aqui, ele resolveu chamar ela, né? Pra fazer alguma coisa. Ou pra ir na casa dela, ou pra ela, sei lá, ficar de bobeira na rua com ele. Eles tinham 12 anos, né? Qualquer coisa assim. E aí ele diz que ele começa a ligar, só que ninguém atende, ele não consegue falar com ela. Não sei de quando é esse relato, mas pelo que eu entendi, era telefone fixo. Ele tenta ligar, ela não responde. E aí o que ele faz? Como ele queria chamar ela, ele fala que a casa dela ficava do outro lado da rua. Então tinha a casa dele, o jardim dele. Do outro lado da rua tinha o jardim dela, né? A casa dela tinha mais jardim lá pro fundo, enfim. Essas casinhas assim que são uma do ladinho da outra, mas que elas têm jardim na frente e tal. E aí o que ele faz? Ele pega uma câmera que ele tem, só que pelo que eu entendi aqui, não é pra tirar foto, é pra ele enxergar lá dentro, como se fosse pra dar um zoom, acho eu. Usando, ele pega uma câmera e vai usar tipo um binóculo, tipo assim. Então ele sai de casa, ele vai até o jardim ali na entrada da casa e ele começa com o binóculo assim, olhar pra dentro da casa. Binóculo não, né? Com a câmera, olhar pra dentro da casa dela assim. E ele fala que a casa dela era da seguinte forma: tinha a porta de entrada e tinha uma janela na sala. Então, janela, sala. Depois da sala tinha uma cozinha. E aí tinha uma segunda janela que dava pro quintalzão lá atrás, que é como se fosse a continuação do jardim. Só que, como a janela uma era de frente pra outra, então você via tudo. Da onde ele tava, ele conseguia ver o jardim lá no fundo, por causa das janelas. E ele tá lá, assim, olhando pra ver se tem alguém. Daqui a pouco ele tá, assim, mirando nas janelas. Entra uma figura na frente da janela, da última janela lá no fundo. A figura entra e ele fala: ah, acho que ela tá em casa. Mas ele começa a olhar direito, começa a olhar, e ele vê que ele não conhece aquela pessoa. Não se parecia com ela, não se parecia com a família dela, não se parecia com ninguém. E detalhe, essa pessoa tava olhando diretamente pra ele. Então ele tá assim filmando e a pessoa tá assim olhando pra ele, tipo, porque você tá, né? Aí ele pega, ele se assusta assim, ele sai correndo e vai chamar a irmã. Corre aqui, vem ver, eu acho que tem alguém na casa da Lisa, alguém entrou lá ou alguma coisa assim. A irmã volta com ele. Quando eles chegam lá que eles vão olhar de novo, não tem mais ninguém. Nisso, encosta o carro, aí sai a Lisa, os pais, a família inteira com um monte de compra e não tinha ninguém em casa. Que eles entraram lá com as compras, de boa, tipo, pra onde foi esse cidadão? Ou cidadã, sei lá, né? Beleza. Bom, aí passou. Depois disso, vários dias depois,
ele resolveu contar pra ela o que tinha acontecido, né? Eu acho que ele não tinha contado antes pra não deixar ela assustada. Que afinal de contas, né? Era a casa dela. Aí eles estão conversando, aí ele conta pra ela, e aí ela vira pra ele e fala: Então, sabe o que que é? Eu já vi um monte de coisa na minha casa. Todo momento a gente tá vendo coisas estranhas, só que depois some. E aí ele termina dizendo: Desnecessário dizer que a partir dali eu raramente ia visitá-la. Né? Porque ficou com medo. Mas, gente, o que será que tinha lá, hein? É, Será que era só. Acho que era, porque se fosse um invasor, sim. a família ia chegar com as compras e ia dar de cara com o cidadão ali. Agora É assombração. fantasma. E o pior, a assombração viu que ele tava olhando pra lá. Eu não Sim. sei se a assombração fica pulando de uma casa pra outra. Maluquice. Complicado.